todos. Boa tarde a todos. Dando continuidade dos nossos estudos de hoje, vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. Disse Jesus: Vinde a mim todos vós que estão aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando nós lemos a palavra jugo, nós tínhamos então a impressão de que era a respeito de julgamento, né? Mas não. A palavra jugo, essa palavra significa canga, que é uma peça de madeira que é usado em dois animais para fazer uma parelha, né? E que os prende a carroça, a arado, para dividir o peso e ambos caminharem no mesmo compasso. Com essas palavras, Jesus nos convida a caminhar com Ele e se oferece para partilhar conosco as nossas angústias, decepções, dores físicas e morais e todo sofrimento. Mas para isso, precisamos estar na mesma sintonia com Ele. Porque se não estamos na mesma sintonia, como vamos conseguir dividir com Ele a nossa caminhada? Disse Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus nos convida a caminhar com Ele. Se aceitarmos o convite, Ele promete tornar mais leve, mais suave a nossa caminhada. Mas não promete acabar com os nossos problemas, não promete resolver e acabar com todos os nossos sofrimentos. E é isso que nós não compreendemos. Nós queremos que Jesus nos liberte de todas as dificuldades, tanto físicas como as morais. Mas o que Jesus faz é nos amparar, nos dar força, nos inspirar, para que possamos encontrar a solução por nós mesmos, e nos envia seus emissários de luz para nos auxiliar, como Ele prometeu. Jesus disse que nunca nos deixaríamos sozinhos. Jesus age como um pai responsável e amoroso, que quando vê que um filho não vai bem, que vai perder o ano, ele providencia aulas de reforço. Mas ele não vai fazer as aulas e nem a prova. Isso compete a cada um de nós. Jesus nos fornece os meios, as ferramentas, o resto fica por nossa conta. Ele diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Isso quer dizer que, se nós respeitamos as leis de Deus, não a infringimos, se nós procuramos colocar em prática os ensinamentos de Jesus e procuramos nos manter em sintonia com Ele, que é aquilo que todas as palestras que eu faço, eu cito essa questão de sintonia, de vibração, de estar na mesma frequência. É isso que Jesus nos fala. Então, se estivermos na mesma sintonia com Jesus, nós vamos aprender que Ele é manso e humilde, e assim vamos compreender que só a humildade e a mansuetude faz com que nós encontramos a paz e nos libertamos das nossas aflições e dos sofrimentos. E que poderemos ainda aqui
nessa atual encarnação, é encontrar a paz relativa, porque só vamos encontrar a paz total quando alcançarmos o estágio de espíritos puros, né? Que nós não precisamos desencarnar para isso. O que nos falta é a paciência, a tolerância, a resignação, a fé, a esperança, sempre nos colocarmos no lugar do outro, olhar para o outro como gostaria que o outro olhasse para nós, não nos colocarmos no lugar de juiz, sempre julgando, analisar sempre que aquele irmão que às vezes nos é tão difícil é um filho de Deus como nós. E analisar também quão difícil nós somos para a nossa família e para aqueles que nos rodeiam. Porque sempre o problema está com o outro, né? Nós estamos sempre certos, estamos sempre com a razão. E quando nós temos fé, temos esperança, temos resiliência, isso já é provado cientificamente, que as pessoas que têm todos esses sentimentos são muito mais felizes do que aqueles que não os têm, que ainda não os adquiriram. Jesus diz: o meu fardo é leve. Todos nós sabemos o que é um fardo. Pode ser um pacote, um embrulho, uma trouxa, enfim, um fardo é um peso. Jesus disse: vinde a mim que meu fardo é leve. Será que nós entendemos a proposta de Jesus? Quando Jesus oferece o seu jugo, ele nos convida a dividir o peso com ele. Podemos caminhar lado a lado, no mesmo compasso. Se um para, o outro tem que parar. Se um corre, o outro tem que correr. Senão será arrastado. Mas como podemos fazer isso? Rogando o seu auxílio, fortalecendo a nossa fé, enfrentando os problemas sem lamentação, sem lamúrias e reclamação, dando aos problemas a sua verdadeira dimensão, não nos desgastando com irritação, intolerância, transformando esse peso maior do que ele realmente é, e para nós e para os que nos rodeiam. Deus não dá o fardo maior do que nós podemos carregar. São as nossas atitudes perante as nossas dores que transforma em sofrimento, tornando a nossa cruz um peso insuportável. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por que a gente ouve sempre essa frase e às vezes a gente não entende? Você já deve, todo mundo já passou, né? Quem não passa, né? Por um sofrimento, uma doença que deixa nos debilitados, que passamos muitas dores, né? Então, naquele momento existe a dor. A dor é um sintoma. Mas quantas pessoas que depois que já resolveu tudo, já se curou, já está bem, a gente conversando com ela e ela vai contar do que passou, e 2 anos, 3 anos, 5 anos depois ela está lamentando por uma dor que ela passou lá atrás. Tem pessoas que inclusive traz de volta toda a energia daquele momento. Tem pessoas que têm crise de choro quando vai nos relatar um acontecimento que foi de muita dor moral ou dor física. Então é exatamente isso, mas a dor não existe mais. Eu estou lamentando do quê? Isso é sofrimento. Por isso que nós falamos que a dor é inevitável. Determinadas coisas nós temos que passar e pronto, né? E procurar passar com resignação.
Mas o sofrimento, nós devemos sofrer enquanto dura a dor. Acabou a dor, acabou o sofrimento. O sofrimento pode durar um tempo indefinido. E esse tempo vai depender de como nós reagimos perante a dor. A importância que nós damos para essa dor. Se nós continuar lamentando, ela vai continuar existindo. Se o fardo está pesado, como Cristo nos disse, vamos convidar um amigo, um familiar, para dividir conosco esse peso. Vamos fazer uma parceria. Porque quando Jesus disse, o meu jugo é suave, ele nos convida a fazer uma parceria. Caminhar lado a lado, dividir o peso, que a dois fica muito mais fácil. E imagina ao lado de Jesus. Se realmente nós confiamos, e Ele nos protege, Ele nos dá força, Ele nos dá amparo, Ele nos dá as condições para nós termos fé. Você já pensou quanto mais leve não se torna esse peso? E quanto mais fácil não é caminhar lado a lado com Jesus? A hora que nós compreendermos exatamente o que Jesus quis nos dizer, que 2000 anos depois nós ainda não entendemos o que Jesus nos deixou de ensinamento, vocês podem ter certeza que a nossa vida será muito leve. O maior peso que nós carregamos está aqui, gerado pelos nossos pensamentos. Quando nós precisamos de alguém, então, se não damos conta, vamos convidar alguém para nos ajudar. Se o fardo é muito pesado, às vezes basta um carrinho de mão, como fazem os operários. Ele não carrega a massa nas costas, ele se serve de um carrinho de mão para aliviar o peso. E nós sempre temos um carrinho à nossa disposição, que é um irmão, um companheiro, um filho, sempre alguém, um amigo, que se dispõe a nos ajudar a empurrar esse carrinho. E quem nos coloca esse carrinho à disposição é sempre o nosso Mestre Jesus. Jesus coloca sempre alguém para nos auxiliar, pois Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Se nós cremos em Jesus, não há como nós duvidarmos das promessas deles, não é mesmo? Mas só vamos perceber esse auxílio se nós estivermos em sintonia com Ele. Que é aquilo que eu sempre coloco aqui para vocês. Se nós estivermos em sintonia com Jesus, nós vamos perceber. E como ficamos em sintonia com Ele? Vivendo em estado de graça. Não quer dizer que a gente não dá umas escorregadas, não, tá? A gente dá. A gente dá umas escorregadas. Só que a gente não alimenta. Quando acontece um pensamento negativo, de imediato a gente rejeita. Cada vez que eu tenho um pensamento negativo, e às vezes é um pensamento banal, mas é negativo. Mas é de imediato eu escuto Dulce, que eu às vezes levo até um susto. Então é simples. Cada vez que tiver um pensamento negativo, procure substituir. Disse Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará eternamente entre vós. A que Consolador Jesus se refere quando ele diz: e eu rogarei ao meu Pai e ele vos dará outro Consolador? Ele não disse: e eu rogarei a meu Pai e ele me enviará. Ele disse que Deus enviaria outro Consolador. Isso quer dizer que o Consolador prometido não é Jesus. Porque ele continua dizendo: a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Não poderia ser a ele que ele se referia, porque no momento em que ele diz isso, ele estava na frente dos seus discípulos. Ele estava no meio de uma multidão. E ele era visível a todos. E todos ali o conheciam. Então ele não podia estar se referindo a ele. A quem será que ele estava se referindo? Aos espíritos. Porque os espíritos o povo não conhecia e nem os via. Então ele diz: porque a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Porque nós não tínhamos naquela época, que não pensa vocês que nós não estávamos lá, não que estávamos, né? Que nós não tínhamos naquela época o conhecimento que temos hoje. Hoje, nós devemos sempre agradecer a Deus de termos na palma da mão todas as informações que necessitamos e de termos a liberdade de estarmos aqui. Que muitos foram mortos por isso. E quem poderia ficar eternamente conosco? Só poderia ser uma doutrina, uma lei. Uma pessoa não ficaria eternamente conosco. Poderia ficar um tempo, mas não eternamente. E Jesus continua: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Guardai os meus mandamentos, que são os mandamentos que Jesus... Quais são os mandamentos que Jesus nos pede para guardar? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima de nós mesmos, da nossa família, do nosso trabalho, enfim, acima de todos os nossos interesses. Amar ao próximo como a mim mesmo é fazer tudo o que eu gostaria que fizesse a mim, fazer ao outro. Mas preste atenção que Jesus não diz, que Jesus nos disse: guardai os meus mandamentos e eu rogarei meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus não disse: praticai os meus mandamentos, cumpri os meus mandamentos. Porque Jesus não ordenou para que cumpríssemos os seus mandamentos, e sim para guardá-los. Que quer dizer não esquecer, preservar, conservar? Porque Jesus conhece a nossa condição, e principalmente naquela época, que somos espíritos inferiores ainda nos dias de hoje, espíritos imperfeitos, e éramos muito mais. E ele sabia de antemão que não tínhamos condições de cumprir os seus mandamentos. Então ele pede para guardar. Tanto que complementa que este Consolador que haveria de vir nos ensinaria o que ele não pôde nos ensinar e que nos lembraria tudo o que ele nos ensinou e foi esquecido. A que outro Consolador Jesus se referia? Se não era ele. Jesus se referia à doutrina espírita,
que seria um ensinamento que nos traria consolação e esperança, que nos explicaria a causa das nossas aflições, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, e que não existe sofrimento eterno. Que Deus é misericordioso e que nos dá quantas oportunidades fizerem necessária. Por isso, a doutrina espírita é considerada o Consolador prometido. Várias as razões que justificam a promessa de Cristo. Uma delas seria o fato de que a revelação total e completa não seria compreendida naquela época em que o homem não estava amadurecido para compreendê-la. Outra razão seria o esquecimento, a falsa de vivência das verdades reveladas no Evangelho. Nós não lembraríamos dos ensinamentos que recebemos naquela época. A relação entre o Espiritismo e o Consolador prometido está no fato da doutrina espírita preencher todas as condições ao Consolador prometido por Jesus. Kardec afirma que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras, sem alegorias, e levanta o véu lançado sobre certos mistérios. A doutrina espírita não é ordem de um homem só, é de ordem espiritual. Ninguém pode arrogar-se de ser dono da codificação. A codificação teve a participação de mais de 30 espíritos superiores e é presidida pelo Espírito de Verdade. No capítulo 1, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, Jesus diz que não vem destruir a lei de Deus. Porque as leis de Moisés, ele as modificou totalmente. As leis de Deus são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E complementa. Esses dois mandamentos estão sujeitos a todas as leis e todos os profetas. Esta é a lei. Que quer dizer que não importa de onde vem, não importa quem traga a lei. Se não estiver de acordo com a lei de Deus, essa lei não é lei válida. Não é lei de Jesus. As leis civis mudam constantemente, mas a lei de Deus, essa é imutável. E quem preside a doutrina espírita, quem preside a codificação é o próprio Cristo. O Espírito de verdade, que muitos pensam que é um indivíduo, o Espírito de verdade é a doutrina. Então, por hoje, era só o que eu queria falar com vocês. Boa tarde a todos. Tenham todos um ótimo final de semana. Uma semana de muita paz. E agora, para encerrarmos, eu convido a todos que se sentem de forma bem confortável nas cadeiras, relaxando seu corpo físico, que cerrem seus olhos, que respirem profundamente e eleve o seu pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Como eu disse, nessa pequena palestra, Jesus jamais nos deixará sozinhos. Ele está sempre conosco. Nós é que não o percebemos. Neste momento, ele se encontra aqui conosco.
adentrando pelo corredor, se posicionando aqui na frente. Derrama a ti, meus filhos, todas as bênçãos, todas as energias necessárias para que retire do vosso corpo, do vosso espírito, todas as dores físicas e morais, para que retire a angústia, para que seja retirada a depressão, a ansiedade, a insônia, as tristezas, as mágoas, e rogamos ao nosso Pai eterno, nosso Criador, que os impregne de paz, de alegria, de esperança e de amor. Que os vossos corações possam ser preenchidos com toda a paz que vos ofereço. Ó Deus de misericórdia, derrame sobre nós, em forma de chuva, as suas energias de cura. Estamos aqui unidos e reunidos em seu nome e queremos agradecer-te por todo o bem para conosco. Queremos agradecer-te, Senhor, pelo nosso corpo perfeito, por poder ouvir, falar, ver, caminhar, quando tantos não podem. Queremos agradecer a Ti por ter um lar para voltar, por ter sempre alguém que nos espera, por ter uma mesa farta, um teto que nos abriga, um agasalho que nos aquece. E pedimos a Ti, Senhor, que faça de cada um de nós o presente de ambos os planos, que possamos ser o copo de água cristalina e fresca para aquele que tem sede, o pão que sacia a fome, o analgésico que tira a dor, que possamos oferecer sempre o nosso ombro amigo para aquele que necessita, e possamos ouvir aquele que precisa desabafar, sem crítica. Ó Senhor Jesus, gostaríamos tanto de poder estar sempre ao seu lado, caminhando lado a lado, mas muitas vezes fracassamos, pois somos seres imperfeitos. Mas se tropeçarmos e se cairmos, que seja em seus braços, que assim seja, hoje e sempre.